Olá, somos estudantes do curso de Ciências Biológicas e temos uma pergunta para fazer. Você sabe o que é a Agrobacterium tumefaciens? Nesse vídeo, nós iremos dar uma breve explicação do que é, como funciona e sua utilização. Mas antes, precisamos saber se você sabe o que é a transformação genética das plantas. Não sabe? Não se preocupe, nós explicamos. A transformação genética consiste na introdução controlada de um gene ou fragmento de DNA no genoma de uma célula receptora para sua posterior expressão. Então, temos uma característica desejada que pode ser tirada de um doador e temos uma variante que queremos modificar. A partir daí, realizamos a transformação genética que resulta em uma nova variante. E como funciona a Agrobacterium tumefaciens? Ela possui um plasmídio que transfere uma região do seu DNA, o tDNA ou DNA de transferência, para a planta. O gene de interesse é inserido no DNA através da técnica de DNA recombinante. Por isso, as culturas de Agrobacterium que possuem o gene de interesse no tDNA do seu plasmídio são incubadas como explantes da planta a ser modificada, para que o tDNA seja transferido para o genoma da planta. Por meio de técnicas de cultura de tecido, esses explantes modificados irão originar uma planta transgênica através do processo de regeneração de plantas. E o que é a Agrobacterium em si? Ela é uma bactéria gram-negativa encontrada no solo que induz a formação de tumores nas plantas. Essa doença é chamada de galha de coroa. A galha de coroa ela é provocada por uma infecção por Agrobacterium tumefaciens e ela é caracterizada pelo crescimento de galhas na junção entre a raiz e o caule da planta. E quais são os métodos utilizados para a transformação genética? Inicialmente, é necessário desinfetar as sementes descascadas, agitando-as em um recipiente com água estéril, posteriormente com álcool 70, e após isso com hidrocloreto de sódio e, por fim, lavar as sementes com água. Após a lavagem, as sementes irão ser distribuídas em placas de Petri, contendo meio de indução de calos. As placas serão seladas e reservadas no escuro a uma temperatura de 28 graus, um período de 3 a 4 semanas. Após o período de reserva, serão observados calos e unidades embriogênicas sendo formadas na região escutelar do embrião. As unidades embriogênicas serão retiradas e cultivadas no escuro durante 7 a 10 dias a 28 graus, para que elas proliferem, aumentando seu tamanho e se multiplicando em novas unidades embriogênicas, para que, posteriormente, sejam escolhidas as mais firmes e resistentes para serem utilizadas na transformação genética. No dia da cocultura dos calos, deve-se coletar toda a cultura bacteriana da placa de Petri e transferi-la para o meio de cultivo líquido e adicionar a cetocerigona, que irá auxiliar na ativação de genes responsáveis pela transferência do tDNA para a célula da planta. Os calos que se formarem ao redor das unidades embriogênicas são transferidos para um novo meio de indução, contendo antibióticos e o agente de seleção, onde ficam em reserva de 1 a 2 semanas. Após esse processo, haverá o remanejamento das placas de Petri para uma sala de cultura com exposição de luz indireta a 27 graus por 3 a 4 semanas. Após esse período, já pode ser observada a formação de brotos. Na fase do enraizamento, deverá-se separar com cuidado os brotos do tecido original quando atingir 2 cm e colocá-lo num tubo de ensaio contendo 25 ml do meio de enraizamento. Cultivá-los de 3 a 4 semanas num fotoperíodo de 16 horas a 28 graus. Após esse período, eliminar o gel das raízes das plântulas, inseri-las em copos contendo substrato vegetal e cobri-las com saco plástico e após 3 semanas as plantas poderão ser plantadas em vasos maiores até a produção de sementes para a plantação. E qual a sua utilização? A Agrobacterium constitui um sistema natural de transformação de plantas e é atualmente o método mais utilizado pela biotecnologia, com o objetivo principal de obter espécies de plantas mais resistentes a pragas, como fungos e insetos, e diminuindo o uso de agrotóxicos. Obter espécies mais resistentes a secas, principalmente em áreas de clima mais áridos. Aumentar a quantidade de sementes por estação de reprodução, aumentando a qualidade dessas sementes, obter uma maior produção de frutos com maior qualidade e frutos maiores. Bom, e essa é a Agrobacterium tumefaciens e seu uso na transformação genética. Da próxima vez que alguém perguntar, vocês já sabem. Obrigada e até a próxima!